no nome de Jesus. Para nós é sempre uma alegria muito grande quando nós temos visitantes. E hoje nós temos aqui 4 visitantes, 2 casais, né? Então eu vou mencionar o nome de vocês. Eu gostaria que, à medida que eu mencionasse, você ficasse em pé sem constrangimento, só para a gente conhecer vocês e estar saudando vocês. Vou começar aqui pelo Alex, pela Camila, né, que estão aqui atrás do Mateus. Também temos a Jusilane e o Rafael, né? 2 casais jovens. Vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Podem se assentar e ficar à vontade aqui na casa do Senhor. Como é que está o seu coração para ouvir a palavra? Até agora nós entregamos a Deus nossa adoração, a gente louvou, a gente orou, né? Mas chega um momento em que Deus quer falar conosco. E irmãos, para mim é um momento, todo culto é importante, cada momento do culto ele tem a sua grandeza, né? A sua profundidade, né? A Aurinete já veio aqui o culto, praticamente pregou aqui no início também, trouxe uma mensagem aqui já sobre a semente, né? De um grão de mostarda. Tudo isso vai nos edificando, tudo isso a gente não percebe, mas o Espírito Santo, ele está trabalhando na sua vida, desde o momento que você colocou o pezinho aqui dentro. Deus está trabalhando no seu íntimo, Deus está trabalhando no seu espírito, Deus está plantando em você fé, porque a fé, ela é plantada através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas estão muito impacientes para ouvir. Nós estamos sendo doutrinados para não ouvir, nós estamos sendo doutrinados para, irmãos, nos tornarmos vamos dizer assim, pessoas impacientes, pessoas que têm que correr de um ponto para o outro, porque a vida é assim, e a gente está sempre assim. Quem já se deparou com alguém e falou: como é que você está? A pessoa falou: estou na correria. Quem já se deparou com essa situação? Levanta a mão aí. Talvez essa pessoa foi você que falou que está na correria, né? Porque a gente está sempre na correria, mas agora é hora de a gente descansar o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Domingo passado Deus me deu uma palavra de encorajamento para trazer à igreja sobre o deserto, procurando trazer à igreja o entendimento de que o deserto é um pequeno trecho de todo um trajeto de vitória, de bênção e de exaltação que Deus tem para a nossa vida. O povo, quando saiu do Egito para ir à terra prometida, passou por um deserto. Jesus, para cumprir o seu ministério, chegar à cruz, morrer e ressuscitar, ele passou por um deserto, lugar de tentações, de provações, mas também de aperfeiçoamento espiritual, de crescimento, de maturidade. Então nós falamos sobre isso na semana passada. Essa semana também, irmãos, Deus me deu a condição de fazer um estudo para a igreja sobre arrebatamento e a volta do Senhor. Tem diferença entre arrebatamento e a volta do Senhor? Falamos sobre isso na quarta-feira, né, com os irmãos que estavam aqui. Ou seja, irmãos, estamos vivendo tempos assim que a todo instante acontece alguma coisa que é apocalíptico, né? A todo instante acontece alguma coisa que, biblicamente falando, se encaixa com os acontecimentos escatológicos, são os acontecimentos do fim, ou que antecedem a volta de Jesus. Então tem gente que acredita no arrebatamento, que o Senhor vai vir, vai levar a igreja nos ares, vai arrebatar a igreja, começa a tribulação, depois Jesus volta e executa o seu juízo na terra. Já tem gente que acredita que o arrebatamento e a volta de Jesus acontecendo num momento só, né? Jesus vai vir, vai arrebatar o povo ao mesmo tempo e já vai executar o juízo. Enfim, o que importa é que nós estamos em Cristo. Amém, igreja? Se a gente tiver que passar por tribulação, vamos passar. Se a gente tiver que passar por situações difíceis, vamos passar. O que a gente não pode é perder a fé em Cristo Jesus no nosso coração. Amém? E nessa noite eu quero falar sobre um texto. Parece que é simples, mas pode não ser, né? Os 2 ladrões da cruz. Jesus foi crucificado numa cruz, e foi crucificado um ladrão à direita e um outro ladrão à esquerda. E nós vamos falar hoje sobre esse episódio, que está onde? Lucas, capítulo 23, né? Os irmãos podem abrir as suas Bíblias aí. O tema da mensagem é os ladrões da cruz e os seus destinos, né? Então nós vamos pensar aqui sobre esses ladrões, né? Que foram crucificados também numa cruz, cada um na sua cruz,
um de um lado e o outro do outro lado da cruz de Cristo. E o texto está aqui em Lucas 23, eu vou estar lendo do versículo 37 até o 43. Lucas 23, do 37 ao 43. Então os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas. Quem trouxe Bíblia assim como a minha, das antigas, Bíblia raiz, né? Pega a sua Bíblia. Quem usa o celular para ler a Bíblia, pega o seu celular. Mas é importante que todos nós acompanhemos a leitura do texto. Então diz assim a palavra de Deus: e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo dele, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Irmãos, que notícia maravilhosa. Esse malfeitor, né? Esse ladrão recebeu da boca de Jesus, que hoje mesmo, naquele dia mesmo, ele estaria com Jesus no paraíso. Esse texto aqui nos apresenta duas pessoas que tiveram a mesma oportunidade, porém encerraram suas vidas aqui na terra com destinos diferentes. Ambos se encontraram com Jesus e se encontraram com o sacrifício de Jesus, porém a história de um terminou com o destino final de salvação e a história do outro terminou com o destino final de condenação, de perdição. Mas eram duas pessoas que estavam na mesma situação, na mesma condição, diante do mesmo Salvador, né, tendo as mesmas oportunidades, porém os destinos foram diferentes. E aí talvez a gente pergunte, mas pastor, por que um teve um destino A e o outro teve um destino B? Antes de falarmos das diferenças, né, que geraram, vamos dizer assim, o destino diferente para cada um, eu entendo que é importante nós falarmos sobre os pontos em comum que eles tinham. É importante nós falarmos das similaridades, os pontos em comum que aqueles dois ladrões compartilhavam. E o primeiro ponto em comum que eu quero destacar aqui, tanto para o ladrão A ou para o ladrão B, né? Porque tinha ladrão na direita e tinha ladrão na esquerda, ou seja, na esquerda tem ladrão e na direita também tem ladrão. Se a gente pensa num viés político, né? Na esquerda ou na direita tem ladrão, né? Mas de um lado houve arrependimento, houve quebrantamento, houve aceitação da graça de Deus pela fé, né? Então, o que eu vou fazer aqui, irmãos? Eu vou colocar aqui o ladrão da direita como aquele que foi salvo e o ladrão da esquerda como aquele que foi condenado. Mas pastor, no texto não diz quem estava à direita e quem estava à esquerda. Eu vou trabalhar com o ladrão da direita como salvo por um motivo só, irmãos, porque lá em Mateus 25:33 diz assim, o Senhor colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Só por isso, né? Talvez eu chegue lá no céu um dia e aí Jesus me chama num particular e fala, filho, 8 de outubro de 2023 você pregou que o ladrão da direita era o salvo e da esquerda era o condenado. Você errou, mas o texto não dizia, está tudo tranquilo, né? Então não importa se é o da direita ou se é o da esquerda, mas apenas para que eu possa compartilhar o que eu quero dizer. Então hoje eu vou colocar o ladrão da direita como salvo e o da esquerda como aquele que perdeu a salvação. O que eles tinham, né, em comum? Primeiro ponto em comum que aqueles dois ladrões tinham: ambos estavam à mesma distância de Jesus. Ambos estavam à mesma distância de Jesus. Geralmente as cruzes elas eram montadas assim
numa condição linear, e aonde aqueles que eram crucificados geralmente ficavam à mesma distância uns dos outros, né? Não havia uma distância menor para um, nem uma distância maior para o outro. Aí talvez você fale assim: mas pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Como isso se aplica a nós? Se aplica em relação à distância moral, a distância ética e moral, que todo ser humano que precisa de salvação tem do Salvador. Em outras palavras, todos os seres humanos estão à mesma distância ética e moral de Jesus. Jesus não está mais perto de uns e mais longe de outros. A Bíblia diz, né, em Romanos 3, de 10 a 12, porque todos se extraviaram, não há um justo sequer, né? Romanos 3, de 10 a 12, né? Então diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só. Ainda em Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E para fechar, nós ainda temos aqui Romanos 5, vamos dizer aqui, onde é que está aqui? Romanos 5, 12, né? Romanos 5, 12. Esse texto aqui ele é essencial para nós entendermos a condição universal de pecaminosidade do homem. Então diz assim: portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, ou por isso que todos se tornaram pecadores. Em outras palavras, irmãos, quem é esse um homem através de quem o pecado entrou no mundo? Quem é esse homem, Gabriel? Fala mais alto. Adão, né? Então o que a palavra de Deus diz? Um homem lá atrás, ele pecou, e através do seu pecado, o pecado passou a toda a humanidade. Esse pecado chama-se pecado original, que é o pecado da origem. Todos se tornaram pecadores em Adão. Por um só homem, todos se tornaram pecadores. Ou seja, todos estão debaixo do pecado. Você não comete pecado, você é pecador. É diferente. O pecado é um estado, é uma condição de existência. Você existe na terra como pecador. Não importa o que você faça, você é pecador. Mas pastor, eu faço mais coisa boa do que ruim. Você é pecador. O pecado está em você, né? Eu já vi gente falando assim: mas pastor, o fulano só falta ser canonizado. A pessoa faz isso e faz aquilo, e faz caridade, e faz isso e faz aquilo outro. É pecador. É pecador. É pecador porque, irmãos, porque o pecado original está em nós, e porque as nossas obras, elas não conseguem pagar os nossos pecados. Eu penso assim: uma pessoa que está longe de Cristo, que não entende o plano da salvação estabelecido por Deus em Cristo Jesus, mas está lá praticando boas obras, fazendo caridade, entregando sopa, dando roupa, alimento, cuidando de pessoas. Ela está fazendo um trabalho social excelente, está ajudando a combater a miséria, está ajudando a diminuir o sofrimento das pessoas. Maravilha, isso é maravilhoso. Porém, se ela acredita que essas atitudes que ela está tomando vão ser responsáveis pela sua salvação, essa pessoa está dando um tiro no pé, está dando um tiro espiritual no seu próprio pé, porque ela está anulando na sua vida o poder da graça. Porque esse entendimento de que ela é boa por aquilo que ela faz está afastando o seu coração da condição dela reconhecer que precisa de Jesus. Está afastando o seu coração do entendimento de que ela precisa de um Salvador, porque ela já se sente salva pelas suas próprias obras, né? E a Bíblia diz que não há um justo sequer.
Então, queridos, boas obras, a Bíblia diz que nós somos criados para fazer. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Em outras palavras, quando você ajuda alguém, quando você é justo, quando você é íntegro, quando você faz caridade, quando você faz tudo o que você pode fazer de bom, você está fazendo a sua obrigação. Mas aquilo não te purifica dos seus pecados. A igreja consegue entender o que eu estou explicando? Aquilo não te purifica, você continua pecador, você continua debaixo do pecado, e você continua debaixo da condenação do pecado, que é a morte. Porque a Bíblia diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. E só existe uma maneira de você remover o pecado da sua vida, é se utilizando do sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Todos estão à mesma distância de Deus em relação à sua vida ética e moral, né? Quantos aqui lembram do jovem rico? Está lá em Lucas 18, do versículo 18 ao 25. Diz que aquele jovem rico, ele tinha um procedimento exemplar. Ele conhecia os mandamentos, ele fazia tudo o que estava na lei. Só que quando ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus diz: conhece os mandamentos? Ele diz: conheço, pratico todos eles. Eu imagino que ele encheu o peito, ele se sentiu assim: agora ele vai dizer para mim que eu estou salvo. Aí Jesus diz: falta uma coisa para você. Vai, pega o seu dinheiro, os seus bens, a sua riqueza, dá aos pobres, vem e me segue, aí você terá o tesouro no céu. Aí diz a Bíblia que aquele jovem, ele dá as costas para Jesus, porque ele amava o seu dinheiro. E esse ladrão era um ladrão. Mas pastor, ele não correu o risco de ser um bom ladrão. Não tem bom ladrão, irmão. Ele era um ladrão, ele era um malfeitor, né? Quem era crucificado naquela época era porque havia cometido os piores atos na sociedade. Não se ia para a cruz à toa, não se ia para a cruz enganado. O único que foi injustamente colocado na cruz foi Jesus, mas os outros foram colocados merecidamente. E esse próprio ladrão, ele nos revela isso, porque ele diz: nós merecemos estar nessa cruz. Ou seja, o próprio ladrão, ele reconhecia que ele merecia estar ali, porque os seus feitos eram compatíveis com o castigo que ele estava passando. Então, olha só, ele era um ladrão, um malfeitor. A Bíblia não diz o que ele fez, mas ele não era boa gente em relação às suas obras. O jovem rico era boa gente em relação às suas obras. Porém, quando Jesus disse: se desfaz os seus bens e me segue, o jovem rico deu as costas para Jesus. Esse ladrão, diferente do jovem rico, ele se lança no colo de Jesus, ele se lança nas mãos de Jesus. E aí nós vemos um homem que era um malfeitor recebendo a salvação, e um jovem rico, eu não sei o que aconteceu com a vida dele, mas se a vida dele se encerrou ali, se perdeu, né? Perdeu a sua salvação. Então, o que nos aproxima de Deus? Qual é o fator da nossa vida que nos coloca próximo do Senhor? É a nossa fé na sua graça. Se você tem fé na graça do Senhor, isso vai te levar à presença de Deus. Segundo ponto em comum que eles tinham, ambos também estavam à mesma distância do amor de Deus. Assim como eles estavam à mesma distância ética e moral, porque não tinha melhor nem pior, eles também estavam à mesma distância do amor de Deus, porque Deus não ama mais uns e menos outros, né? Lá em João 3,16, um texto que nós, irmãos, é um dos textos chaves da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
A vida eterna. Deus amou o mundo, ou seja, Ele amou todas as pessoas, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o único Filho que Ele tinha, para que através desse Filho todos pudessem ter a vida eterna. Mas pastor, por que nem todos têm a vida eterna? Porque nesse versículo está dizendo, para que todo aquele que nele crê. Por que muitos não recebem a vida eterna que Deus deu para todos? Porque nem todos creem. Deus deu a vida eterna, mas quem é que vai receber? Aquele que crê. Aquele que crê no sacrifício, aquele que crê nessa salvação, esse recebe. Mas a distância do amor de Deus para todos é igual. Aí, irmãos, eu não concordo com o pensamento calvinista, que diz que Jesus morreu somente para os eleitos, ou seja, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha elegido quem Ele ia salvar, e Jesus morreu somente para salvar os eleitos. Eu não concordo com esse pensamento. Eu não acredito que Deus escolheu antes da fundação do mundo quem Ele ia salvar, e escolheu antes da fundação do mundo quem Ele iria condenar. Eu vejo que a predestinação bíblica que eu entendo é aquela que é fruto da presciência de Deus, né? Que está lá em Romanos, né? Que diz assim, acho que Romanos capítulo 8, eu não lembro agora o versículo: aqueles que dantes conheceu, a estes também predestinou. Ou seja, pela presciência de Deus, Deus sabia quem ia aceitar a salvação. Então, usando a sua presciência, porque Deus é onisciente, Ele sabia que a irmã Laura iria aceitar a Jesus. Então Ele trata a irmã Laura como uma predestinada, mas não porque Ele escolheu, mas porque ela acreditou. É uma predestinada porque creu, e porque Deus sabia de antemão que ela iria crer. Amém, irmãos? Mas a salvação é para todos. Terceiro ponto em comum, né, que eles estavam vivendo ali, é que ambos tiveram a oportunidade de falar com Jesus, de estar diante de Jesus e de expor diante de Jesus seus anseios. O ladrão da direita, ele queria a aprovação somente. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Mas nada. Ele queria que o Senhor o acolhesse. Ele queria estar com o Senhor no reino do Senhor. Mas nada. E o outro queria sair da cruz. Se tu és o Cristo, tira a gente dessa cruz. Em outras palavras, um estava preocupado com a eternidade, o outro estava preocupado com as questões terrenas, né? Então, ambos tiveram a oportunidade de estar diante do Senhor, mas cada um tomou uma atitude diferente. Por fim, ambos tiveram a oportunidade de refletir sobre a morte e se deparar com a sua impotência diante da morte. Irmãos, a morte ela é uma consequência do pecado, só que ela precisa existir na nossa vida hoje para a gente sentir o quanto que a gente é impotente. Porque o homem precisa entender a sua impotência para que ele possa buscar em Deus aquilo que ele não pode fazer. Então, por mais capaz que seja o homem na terra, por maiores que sejam os seus recursos, a sua capacidade, a sua condição, todos vão morrer. Diante da morte, não tem nenhum homem que se sobressaia sobre o outro. O Elon Musk, né, é visto talvez como o homem mais rico do mundo hoje, mas ele vai morrer. Sim ou não, irmãos? Diante da morte, o dinheiro dele tem algum valor? Como a pessoa mais pobre do mundo também vai morrer. Ou seja, diante da morte, a solução não está na mão dos homens, a solução está nas mãos de Deus. Amém? Então todos tiveram a condição de refletir sobre essas questões e pensar na sua vida, para tomar a melhor decisão possível. Porém, um tomou a decisão certa e o outro tomou a decisão errada. Por quê, pastor? Por causa das diferentes posturas. E aí agora eu vou falar das diferentes posturas. Primeiro, da postura do ladrão da esquerda, né, que perdeu a sua salvação. Por que que ele perdeu a sua salvação? Primeiro, porque ele queria um Deus que o livrasse do sofrimento do pecado.
mas não que o livrasse do pecado. Vou repetir, ele queria um Deus que apenas o livrasse do sofrimento que o pecado gerou, mas ele não queria ser liberto do pecado. Sabe aquela situação em que a pessoa ela fuma a vida inteira, porque ela fumou, ela acaba adquirindo um câncer no pulmão. Aí a pessoa chora, esperneia, aquele câncer é o fruto do seu erro. Senhor, me cura, me cura, me cura. Aí Deus vai lá e tira o câncer do pulmão do camarada. No outro dia ele está fumando de novo. E aí eu pergunto: adiantou? Adiantou alguma coisa? Porque o problema não está em você se ver livre do sofrimento que o pecado gera. Você tem que se ver livre do causador do sofrimento, que é o pecado. Por que aquele ladrão ele não recebeu a salvação? Porque ele queria alguém que simplesmente resolvesse o problema momentâneo da sua vida, que tirasse ele daquela cruz e resolvesse aquele problema que ele estava passando naquele momento. Ele não queria um Deus que interferisse na sua vida. Ele não queria um Deus que mudasse a sua maneira de viver, que mudasse a sua maneira de pensar, que interferisse na sua maneira de como ele iria viver nessa terra. Ele não queria um Deus que tirasse ele da cruz e conduzisse ele numa direção diferente daquela que ele escolheu como projeto de vida para a sua vida. E o problema de muita gente nos dias de hoje é esse. Tem muita gente que quer apenas um Cristo que resolva problemas momentâneos da sua vida, mas não quer um Deus que interfira na sua maneira de viver, que interfira no seu certo e no seu errado, né? Esses dias eu vi num vídeo, não sei se foi no TikTok, né? Eu achei interessante. A mulher disse assim: como que pode esse Deus, esse Jesus, me condenar simplesmente porque eu quero viver uma relação de amor com uma pessoa do mesmo sexo que eu não posso aceitar isso, né? Isso não é certo, né? Eu não estou prejudicando ninguém, eu não estou fazendo nada contra ninguém, eu apenas quero ter o direito de amar uma pessoa do mesmo sexo que eu. Então, se esse Deus, ele me condena por isso, eu não quero esse Deus na minha vida. O vídeo era da pessoa dizendo isso, e alguém fazendo um comentário sobre essa postura. E aí a gente analisa, porque é uma questão muito atual, essas questões, essas discussões. Eu penso assim: a pessoa pode rejeitar Deus? Pode rejeitar Jesus? Pode. É um direito que todo ser humano tenha. O ser humano ele pode aceitar a Cristo, ou ele pode rejeitar a Cristo. Só que você tem que parar para pensar. A pessoa que rejeitou a Cristo por esse motivo, passou aí a vida dela desfrutando desse prazer pecaminoso, que aos olhos de Deus é pecaminoso, e aí a vida dela acabou, porque a vida nossa aqui na terra acaba. Pode durar 100 anos, mas vai acabar. Aí começa a eternidade. Quando a pessoa entrar na eternidade, quem perdeu com essa atitude? Foi Deus ou a pessoa? Hein, irmãos? A pessoa. Deus não perde nada, né? Aí todo o tempo que a pessoa viveu aqui na terra, desfrutando daquele prazer pecaminoso, pelo qual ela achou que era vantajoso para ela rejeitar a Deus, rejeitar a Cristo na sua vida, aí acaba o tempo e ela entra na eternidade sem salvação. Aí, irmãos, não tem mais jeito. O que eu penso hoje é que nós vivemos numa sociedade que está doente de cabeça. Como assim, pastor? Hoje, em função das ideologias, em função do que está sendo plantado hoje na mente das pessoas, tem muitas pessoas que estão tendo um entendimento errado e distorcido das coisas, errado e distorcido de Deus e da sua própria relação com Deus. As pessoas hoje, consciente ou inconscientemente, muitas pessoas que estão aí fora, e infelizmente às vezes até dentro da igreja, estão querendo um Deus que
vamos dizer assim, um Deus customizado, um Deus personalizado, que obedeça o seu padrão de certo e o seu padrão de errado. Um Deus que não tem o seu próprio padrão de certo e errado, mas um Deus que aceite o meu padrão de certo e de errado, em função dos meus interesses pessoais, em função dos meus prazeres, em função dos meus modismos. E se Deus não concorda comigo, então Ele não serve para ser meu Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? As pessoas estão querendo um Deus ao seu bel prazer, um Deus que não faça exigências, mas que aceite as nossas exigências. Um Deus que não tenha vontade própria, um Deus que não possa definir o que é certo, um Deus que não possa definir o que é errado na nossa vida. Só que Deus, se Ele for assim, se Ele for esse tipo de pessoa, Ele não será Deus, Ele será um fantoche da vontade humana. E eu vou dizer para os irmãos, Deus não é fantoche de ninguém. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele sabe o que é certo e o que é errado de forma perfeita. Ele sabe porquê, irmãos, do porquê de cada coisa que existe nesse universo, de uma planta. Ele sabe o porquê que o sol tem que nascer no ocidente se for no oriente, porque foi Ele que fez toda essa situação acontecer. Ele sabe porquê que um homem tem que se casar com uma mulher. Ele sabe de todas as situações, Ele tem todo o direito de dar os direcionamentos que Ele tem para dar àqueles que o servem. O problema é que hoje o ser humano ele está entendendo de forma muito errada quem é Deus. Ele acha que Deus é uma pessoa que só existe para amá-lo e aceitá-lo como Ele é. Não, Deus é amor, então Deus tem que me aceitar como eu sou. E esse é um dos maiores enganos religiosos, talvez, desse tempo. Porque eu vou dizer uma coisa para você que talvez vai te escandalizar. Deus não te aceita como você é. Vou repetir, Deus não te aceita como você é. Porque se Deus te aceitasse como você é, não precisava Jesus vir, morrer numa cruz, não precisava derramar o sangue, não precisava redenção, não precisava nada disso. Deus te aceita como você é. Deus ele não te aceita como você é. Deus te aceita como você está. Se você está viciado em drogas, Ele te aceita viciado em drogas. Se você está na prostituição, Ele te aceita na prostituição. Se você está no adultério, Ele te aceita no adultério. Porém, a partir do momento que Ele te aceita, Ele não vai permitir que você continue no adultério, que você continue na prostituição, que você continue viciado em drogas. Por quê? Primeiro, porque essas coisas são nocivas para a sua própria vida e são pecado para Ele. Então Ele não vai deixar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então Deus não te aceita como você é. Na realidade, você tem que morrer para que você possa nascer em Cristo, para ser quem Deus deseja que você seja. Então Deus, Ele te aceita como você está, é diferente, né? Mas Ele vai transformar a sua vida para que você possa ser em Cristo a filha, o filho que Ele deseja que você seja. Por isso que está lá em Efésios, e eu tenho que ler isso para você, porque senão fica só nas minhas palavras, né? Aí dá a impressão que é algo que eu estou falando de mim mesmo. Mas diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 17: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, olha só, não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza, olha só, pela dureza do seu coração. Sabe o que impede as pessoas de viverem o que Deus quer? Coração duro. Coração duro. Sabe aquela pessoa que ela ouve
aí a palavra vem no seu coração, ela fala: eu não vou mudar, não tem pastor que me muda, não tem ninguém que me muda, eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. O coração está fechado, o coração está endurecido. E aí o que acontece? A pessoa se perde, e se o coração não se abrir para Deus, vai se perder definitivamente. Então olha só: pela dureza do coração, os quais havendo perdido todo sentimento, olha só, os quais havendo perdido todo sentimento, sabe aquela pessoa que perde o sentimento? Perde o sentimento, se entregaram à dissolução, e com avidez para cometerem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim em Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinados, como está a verdade em Cristo, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí no versículo 25 diz assim: por isso deixai mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, o que está escrito aí, irmãos? Não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para o que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é a palavra torpe? É aquela palavra, a palavra torpe significa mal cheiroso, não cheira bem, né? Não sai da sua boca nenhuma palavra que não cheira bem, ou tipo palavrão, ou aquilo que a gente considera besteira, aquilo que a gente considera como algo que fere os princípios do que é saudável, né? Mas só que for boa para promover a edificação, e dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Aqui está o relato de uma vida salva. Aqui está o relato bíblico do que Deus espera de nós. Então, queridos, hoje tem muita gente que nem aquele ladrão da cruz que perdeu a salvação. Ele está ali, numa situação difícil, mas ele só está pensando no agora. Ele só está pensando no que Deus tem que fazer por ele agora. Ele não está pensando na eternidade, ele não está pensando nas coisas espirituais, ele não está pensando lá na frente. O que Deus tem que fazer por mim agora é o que eu quero, né? Então cuidado com esse tipo de pensamento. Queridos, por que hoje as pessoas estão se desviando da verdade? Porque estão dando ouvidos ao diabo. O diabo, ele dialoga com cada um de nós, sabia? Como é que o diabo conseguiu fazer a Eva comer o fruto? O que ele fez, Ana? Peguei você de surpresa, né? O que ele fez? Falou com ela, conversou, dialogou. O diabo, ele dialoga conosco através da imoralidade, dos filmes que nós assistimos, das séries. Ele dialoga conosco através do marxismo cultural. Sim ou não, irmãos? O diabo, ele vai plantando na nossa mente o marxismo, né? Marxismo cultural, né? A imoralidade sexual, né? As manias, os modismos mundanos que o mundo vai inserindo. Ele vai falando com a gente. Se nós aceitarmos, daqui a pouco a gente está comendo fruto proibido. Estamos ou não estamos, irmãos? É proibido, mas quando você vê, você já está lá comendo o fruto proibido. Por quê? Porque você foi induzido. Por quê? Porque você deixou. Por quê? Porque você aceitou.
que a voz do inimigo falasse mais forte no seu entendimento do que a palavra de Deus. O fruto proibido, ele pode representar muitas coisas para nós hoje. Na época do Éden, era um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas para nós hoje pode significar tudo aquilo que é proibido para Deus, mas que o diabo quer que a gente prove. Se a gente provar uma vez, é muitas vezes aquilo que o diabo quer, né? Às vezes ele precisa que você dê uma mordida, uma provada. Eu já vi muita gente dando testemunho que entrou nessa questão da homossexualidade por causa de uma experiência. Uma experiência só. Curiosidade, né? Uma experiência. Não saiu mais. No mundo das drogas, você sabia que tem droga que ela te vicia na primeira experiência? E por aí vai, irmãos. Então tem muitas coisas que são frutos proibidos e que nós precisamos vigiar o nosso coração, né? Nós precisamos vigiar o nosso coração. O ladrão da esquerda que perdeu a salvação, ele queria um relacionamento com Deus baseado nos seus interesses materiais, mas não havia preocupação no seu coração com aquilo que era espiritual. Ele queria sair da cruz. O alvo dele era sair da cruz. Senhor, se tu és o Filho de Deus, me tira da cruz. Me tira da cruz. Ele queria sair da cruz, mas ele não parou para pensar que ele ia morrer, e que ele tinha que ajustar a sua vida com Deus. Ele tinha que se preparar para esse momento lá na frente. Se ele não morresse ali, ele morreria numa outra situação, numa outra oportunidade, mas ele morreria. Em outras palavras, ele não estava preocupado em morrer, ou para onde ele iria depois que ele morresse. Ele só queria sair da cruz. Muitas vezes as pessoas, elas estão preocupadas com as suas necessidades materiais, mas elas não estão preocupadas com as suas necessidades espirituais. Não estão preocupadas em estar no culto, não estão preocupadas com oração, não estão preocupadas com ler a Bíblia, não estão preocupadas, irmãos, com nada daquilo que representa intimidade com Deus, mas elas estão preocupadas com aquilo que vai trazer dinheiro, com aquilo que vai trazer sucesso, com aquilo que vai trazer mais conforto para a sua vida material. E aí muitas vezes se coloca uma atenção muito grande nessas coisas, e com isso a vida espiritual ela vai minguando, ela vai morrendo, ela vai murchando. Aí a pessoa não tem mais aquele fervor espiritual pelas coisas de Deus. Para estar numa igreja tem que ser arrastado, tem que ser amarrado, ou alguma coisa tem que estar acontecendo muito sério dentro da casa da pessoa, um problema chegar para ela poder vir para a igreja. Porque se depender dela estar na igreja continuamente, rotineiramente, para buscar a Deus, para se encher, para se alimentar da palavra de Deus, para ter comunhão com Deus, ela não vem. Por quê? Porque o seu coração está preocupado demais com o que é material. Com o que é material. Lá em 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outras palavras, se nós esperamos em Cristo aqui somente, naquilo que nós vamos receber aqui somente, de todos os homens somos os mais miseráveis. É o que a palavra de Deus diz. Porque a esperança que nós temos que ter em Cristo não é para aqui, é para a eternidade. Amém, igreja? Amém, igreja? O problema hoje, um dos problemas da igreja é o materialismo. As pessoas estão muito materialistas, e aí o que acontece? O reino de Deus não está sendo valorizado. As questões do reino, os propósitos do reino de Deus não estão sendo valorizados na vida de muitas pessoas. Para as pessoas chorarem, como a Luana chorou aqui ministrando louvor, porque estava sentindo a presença de Deus, está difícil hoje em dia, irmão. O irmão chorar hoje tem que chegar com uma agulha e cutucar ele, né, para ver se são uma lagriminha, né? Por quê? Porque o coração está endurecido, porque as coisas do mundo estão falando mais alto na nossa vida. E aí você encontra inúmeros textos na Bíblia que
que são um alerta para nós. Por exemplo, lá em Lucas 12, 19 a 20, fala do homem que tinha um grande campo e produziu em abundância. E aí ele disse: produzi em abundância e não tenho onde guardar vamos dizer assim, a minha colheita. Já sei, construirei celeiros maiores e guardarei ali o resultado da minha colheita. Depois direi à minha alma: alma, come, bebe, regala e folga. E aí o Senhor diz àquele homem: louco, amanhã te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Louco, louco, você está pensando só aqui, você está pensando só para agora. Quantas pessoas talvez estão assim, vivendo assim? Vem para a igreja para cumprir uma obrigação, mas não vem para a igreja com o coração aberto para receber, para estar em comunhão com Deus, mas o seu coração está lá fora, pensando nas coisas de fora, pensando naquilo que elas querem que Deus faça na vida delas, aqui, simplesmente aqui, tudo de bom no material, mas nada de crescimento no espiritual, nada de crescimento na vida espiritual. Irmãos, isso é perigoso, né? Isso é perigoso para mim, isso é perigoso para você. Por fim, irmãos, aquele homem perdeu a salvação porque ele só via Deus pela ótica do poder e da soberania, e não pela ótica do amor. Para ele, Deus era alguém que jamais poderia estar numa cruz. Deus é uma pessoa elevada, soberano. Jamais eu vou ver Deus moribundo numa cruz, sangrando, agonizando, né? E se nós pensarmos em Deus só pelo viés da soberania de Deus, Deus ele não pode ser tocado pela morte, ele não pode ser tocado por situações de sofrimento. Deus está acima de tudo isso. Mas quando nós olhamos para Deus pelo seu amor, nós encontramos alguém que desce de toda a sua soberania, se torna homem, se torna alvo da morte, alvo de sofrimento, alvo de dor, por um motivo: para amar e salvar aqueles que ele precisa buscar. E aquele homem não conseguiu ver isso. Ele só conseguiu ver que Deus não podia estar ali naquela cruz, porque Deus era soberano, porque Deus era poderoso, porque Deus jamais poderia estar num corpo de carne esvaindo sangue. Mas Deus se fez carne, e Deus esvaiu em sangue através do seu Filho, por um motivo: porque Ele amou a sua vida, porque Ele amou a minha vida. Por isso Ele se fez carne, por isso Ele submeteu à dor, por isso Ele submeteu ao sofrimento, por isso Ele submeteu à morte, para que nós pudéssemos ter vida através do seu sacrifício. Então, quando nós olhamos para Deus pelo viés do amor, a gente consegue entender que esse Deus que é soberano, Ele também se apequena para amar e salvar aqueles que Ele quer buscar. Amém, igreja? E o outro conseguiu salvação simplesmente porque ele fez tudo ao inverso. Ele olhou para o seu sofrimento com arrependimento e não com dó de si mesmo. O ladrão que foi salvo, ele olhou para a sua vida e disse: eu fiz por merecer, mas eu me arrependo. Eu me arrependo. Ele reconheceu que o seu fracasso, a sua situação de sofrimento ali, era fruto dos seus próprios erros, das suas más escolhas. Quantas pessoas hoje têm a oportunidade de reconhecer que o que está passando é consequência dos seus próprios erros, mas não faz isso. Prefere culpar os outros, prefere culpar o governo, prefere culpar a vida, prefere culpar os parentes, mas não consegue dizer: a culpa é minha. Às vezes, para que Deus possa nos curar, a gente tem que ser humilde para dizer: a culpa é minha. Aquele homem, ele teve coragem de dizer: a culpa de estar nessa cruz é minha. Eu não vou transferir isso para ninguém. A culpa não é do Império Romano, a culpa não é de Pôncio Pilatos, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Eu mereço estar passando por essa situação.
Será que você nessa noite não precisa fazer isso em relação à sua vida? Será que você nessa noite não precisa assumir as suas culpas? Será que você nessa noite não precisa olhar para a sua vida e dizer: eu estou amargando essa situação porque eu errei, eu sou culpado, mas eu me arrependo diante do Senhor e clamo por misericórdia e graça? Sabe o que acontece quando você age assim? A graça e a misericórdia de Deus te alcançam, porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, nunca prosperará, nunca prosperará. Então quem insiste em querer posar de bom, sem reconhecer suas falhas, não prospera. Isso, irmãos, é uma determinação bíblica, isso é um princípio bíblico, né? Então, se você quer, quem quer prosperar aí? Levanta a mão aí, quem quer prosperar? Reconheça suas falhas, reconheça seus erros, seja humilde, né? Não jogue nos outros a culpa que é sua. Se o seu casamento não está bom e você tem culpa nisso, reconheça que você é o culpado e mude de atitude. Se a sua vida financeira não está bem, não jogue a culpa nos outros se você tem culpa no cartório. Se você é uma pessoa descontrolada, que gasta desordenadamente mais do que ganha, enfim, não tem controle, se enrolou todo, reconheça que a culpa é sua e comece a dar passos para mudar a situação. O reconhecer o erro é o primeiro passo para alcançar a vitória com Deus. O ladrão da direita que conquistou a salvação, ele não ficou com dó de si mesmo, ele se arrependeu e reconheceu sua culpa. O ladrão da direita que conquistou a salvação, ele não se apoiou em quem ele era, mas em quem Jesus era. Ele não olhou para si e reconheceu em si capacidade para salvar. Ele falou: eu não tenho essa capacidade, mas Jesus tem. Ele colocou toda a sua confiança em Cristo. O que Deus espera de cada um de nós? Que a gente confie no Senhor e não em nós mesmos, para sermos salvos dos nossos pecados. Terceiro, ele olhou para o seu sofrimento como uma oportunidade de consertar as coisas com Deus. Às vezes é no sofrimento que a gente conserta a nossa vida com Deus. Amém, igreja? Vou repetir: às vezes é no sofrimento que a gente conserta a nossa vida com Deus. Eu lembro de um rapaz lá atrás, no passado, já contei essa história aqui na igreja. Esse rapaz, ele levou um tiro nas costas e perdeu o movimento das pernas. Era jovem, mas ele levou um tiro, perdeu o movimento das pernas. Mas como que aconteceu isso, pastor? Simples. Ele estava tendo um caso com uma mulher casada, e o marido chegou, já suspeitava da situação, chegou armado e meteu bala no rapaz, e ele ficou numa cadeira de rodas. E o que aconteceu? Na época, precisamos visitar o fulano. Eu falei: bem, vamos lá. Ele está querendo se matar, ele está querendo tirar a vida, porque ele andava, ele caminhava, ele fazia, ele praticava esportes, mas agora está numa cadeira de rodas. Eu falei: Deus, o que eu vou falar para um camarada que está numa cadeira de rodas, que estava fazendo coisa errada, levou tiro? O que eu vou falar para esse camarada? Eu fui lá. Chegando lá, Deus me fez abrir nesse texto e falar com ele do ladrão da cruz. Eu falei: você está vendo esse ladrão da cruz aqui? O nome dele era Daniel, o nome do rapaz. Eu falei: está vendo esse ladrão da cruz, Daniel? Ele falou: tô. Eu falei: esse ladrão, ele não nasceu na cruz. Ele era alguém que ele foi colocado nessa cruz, porque ele errou. E quando ele estava
fora da cruz, ele teve a oportunidade de entregar a vida dele para Jesus, de consertar a sua vida com Deus, mas ele não fez. Enquanto ele tinha liberdade, ele podia ir para onde ele queria ir, ele achou que ajustar a vida dele com Deus não era importante, até o momento em que ele fez algo que o colocou numa cruz, tirou a sua mobilidade. Aí na cruz, ele foi obrigado a olhar para Jesus e reconhecer que, apesar da cruz, ele ainda poderia se quebrantar diante do Senhor Jesus e receber salvação. Falei, sabe qual é a cruz na sua vida hoje? Essa cadeira de rodas. Porque antes, quando você estava andando, você não queria saber de Deus. Agora você está numa cadeira de rodas. Será que agora o seu coração se abre para Deus? Não era da vontade de Deus te colocar aí, mas você fez por merecer. Você trouxe isso sobre a sua vida, e você precisa ser homem para reconhecer que a responsabilidade é sua e a culpa é sua. Só que você tem que entender que uma bala que saiu daquela arma poderia te matar na hora, sim ou não? Poderia ter atingido sua cabeça, você não estaria aqui hoje. Se você está aqui hoje numa cadeira de rodas, mas está vivo, é porque Deus ainda está te dando uma chance de você consertar a sua vida com Ele. E aí ele se quebrantou. Não é fácil você chegar para uma pessoa e falar como eu falei. Eu só fiz isso porque o Espírito Santo me deu autoridade para falar. Porque não é fácil chegar numa pessoa que está querendo tirar a vida, suicidar, porque está na cadeira de roda, mas você tem que falar o que Deus manda você falar, e era o que ele precisava ouvir. Então eu quero dizer para você nessa noite: ninguém é levado a um lugar para ouvir o que não precisa. Vou repetir: ninguém é levado a um lugar para não ouvir o que não precisa. Se você está aqui hoje, é porque o que foi pregado aqui, em algum ponto, se encaixa na sua vida. Ah, pastor, é 10% só do que o senhor falou. Não importa. Se 10% do que eu preguei se encaixa com a sua necessidade, você veio aqui para receber 10% do que foi ministrado. Se for 80%, é 80% que você tem que trazer para dentro de você e falar essa palavra para mim. Por quê? Porque ninguém é levado a um lugar para ouvir o que não precisa ouvir. Então, se você está aqui, de alguma maneira, Deus queria falar com você sobre algumas coisas. Então, esse ladrão, primeiro, ele reconheceu seus pecados, confessou suas culpas. Segundo, ele se apoiou em Cristo, ele não se apoiou em si mesmo. Terceiro, ele aproveitou o sofrimento para consertar as coisas com Deus. Está precisando consertar as coisas com Deus? Está passando pelo sofrimento? É hora de consertar, é hora de ajustar as coisas, porque Deus ama a tua vida. E às vezes Ele precisa permitir o sofrimento para que você se quebrante, para que você se volte para Ele, né? Não é vontade de Deus que a pessoa viva no sofrimento, mas às vezes Deus permite o sofrimento chegar para a gente se despertar, abrir os olhos, acordar para a realidade, né? Em último lugar, aquele ladrão, ele teve fé para acreditar que por trás daquele corpo todo dilacerado, machucado, sangrando, havia um Deus todo-poderoso, havia um rei de um reino eterno, e ele entregou a sua vida nas mãos desse rei. Disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por trás daquela aparente figura de um homem machucado, ferido, ele conseguiu ver Deus. Eu quero dizer para você, querido, o mesmo Deus que salvou aquele homem, Ele está aqui nessa noite. O mesmo Deus que salvou aquele homem, Ele está aqui. E se você tiver a capacidade de ver que aquele Jesus que morreu na cruz, Ele é poderoso para abençoar a sua vida, você será abençoado. Que Ele é poderoso para salvar você dos seus pecados, Ele salva você dos seus pecados. Mas isso cabe a você. Então eu quero que você fique em pé nesse momento.
Eu não sei se todos que estão aqui nesse santuário já aceitaram a Jesus.